Vamos começar o nosso curso de Física Computacional. Bom, como vocês podem estar observando na minha tela aqui, eu tenho dois sistemas operacionais, né? Então, está rodando aqui um computador da Apple, então é um macOS, certo? E nessa tela aqui eu estou acessando de maneira remota o meu computador, é um Windows, tá? E só para ilustrar para vocês, né, como a grande maioria dos estudantes hoje utilizam o Windows, então eu vou fazer essas primeiras aulas utilizando o Windows e depois vocês vão ver que não tem muita diferença para esses outros sistemas operacionais como o macOS ou o próprio Linux, tá? Então a primeira coisa que vocês já devem ter feito, que eu coloquei lá para vocês fazerem, né, é instalar o chamado WSL, que é o Linux dentro do Windows. Então basta clicar aqui no símbolo de iniciar. Vamos lá, tá um pouquinho lento aqui agora. Opa! Tá carregando, pessoal. Muita calma aí por conta da internet para acessar o outro computador. E aí agora, nesse momento, eu vou procurar... Opa, tá travando tudo aqui. Vamos lá. Nesse momento eu vou procurar agora o chamado Ubuntu no Windows. Notem que no meu computador ele está aqui em inglês, então ele está Ubuntu on Windows. E ele vai abrir essa janela, né, que é a janela chamada Terminal. O terminal vai ter um cursor aqui piscando para você, né? E a ideia é que o terminal de vocês muito provavelmente deve ter aberto com a cor preta. Eu mudei para o branco justamente para aumentar um pouquinho a questão do contraste para vocês conseguirem observar um pouco melhor no vídeo. Mas se eu clicar aqui com o botão direito em cima da barra aqui do terminal, eu posso vir em propriedades e aqui eu posso alterar essa questão da cor, do tamanho da fonte, etc e tal, tá? Bom, dou OK para manter essas configurações e a primeira etapa que nós iremos fazer nesse momento é fazer a atualização desse sistema operacional, do Ubuntu que está dentro do Windows, tá? Para isso eu vou usar três comandos, que é o comando sudo apt update, tá? Então o sudo é porque eu vou fazer uma modificação no meu sistema operacional que precisa da senha do superusuário. Quando vocês instalaram o WSL, provavelmente ele pediu uma senha. E quando vocês cadastrarem essas senhas vocês não podem esquecer, tá? Que você vai usar nesse momento agora. apt é que ele está chamando o repositório, que é como uma espécie de nuvem em que ficam armazenados todos os programas que podem ser instalados de maneira muito fácil, né? E o update, que é para atualizar esse sistema. Então quando eu aperto a tecla Enter, ele vai pedir a password, né, que é a senha, para esse computador que se chama Truen. Truen é o nome do projeto de extensão que eu coordeno atualmente. Então eu coloco a senha, tá? Notem que conforme eu vou digitando a senha, o cursor não muda a posição, dando a impressão que parece que eu não estou digitando, mas ele está colocando lá. Assim que eu dou Enter, ele acessa a internet e começa a pesquisar dentro do repositório se existe algum pacote para ser atualizado. Basta eu apertar a setinha para cima e trocar o update por upgrade. Olha lá, dou Enter novamente e se tiver alguma coisa para atualizar, ele vai perguntar se você quer atualizar ou não, né? No meu caso, como já está tudo atualizado, ele não faz nenhuma pergunta e termina a atualização. O próximo passo é a gente saber onde vão ser armazenados os arquivos que nós iremos produzir, tanto o programa quanto os arquivos executáveis. E o comando para você acessar essa pasta, ele se chama Explorer. Opa, escrevi aqui errado. Vamos de novo. Explorer.exe. Exe são arquivos de execução dentro do Windows. E aqui eu coloco um ponto final, tá? Só que existe um espaço entre o exe e o ponto final, e esse espaço é muito importante. Assim que eu aperto o Enter, né, ele vai abrir exatamente o Explorer, que é bem conhecido de vocês, muita gente conhece como pasta amarela, tá? E aqui nessa pasta amarela vocês vão notar, opa, deu uma travadinha na minha câmera aqui, aqui nessa pasta amarela, vamos esperar só um pouquinho aqui a câmera voltar, retornou, né? Aqui nessa pasta amarela vocês vão notar que existe um conjunto de arquivos, tá? O arquivo que vocês vão encontrar no computador de vocês vai ser muito parecido com esses arquivos aqui, tá legal? Bom, e aí então agora a gente vai criar uma pasta aqui dentro. Como eu faço para criar uma pasta aqui dentro? Basta eu clicar com o botão direito do mouse, aqui dentro dessa pasta, olha lá, né? E aqui vai ter a opção, como vocês podem ver, novo,
E aqui eu simplesmente escolho a opção pasta, né? E aí eu escrevo aqui aula tracinho 0. Professor, aula tracinho 0, por que não aula 1? Então, na linguagem de programação, que é a linguagem C que nós iremos fazer uso aqui, o pessoal da programação inventou que deve se contar sempre do 0. Tem um motivo muito legal para isso que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, quando eu voltar aqui agora no terminal, eu posso digitar o comando ls, certo? E ele vai listar todas as pastas e arquivos que tem lá dentro, né? Ah, mas ele só listou a aula 0 e tinha um monte de arquivo. Sim, mas olha o que tem de característica nesses arquivos aqui. Opa, apertei o botão errado aqui. Olha o que tem de característica nesses arquivos. Nos sistemas operacionais como Linux e os Unix, como o caso do macOS, certo? Esses arquivos que começam com pontos são chamados de arquivos ocultos, tá? Então vamos voltar para cá. Então minha câmera travou novamente. Aí, voltou, né? Então, ele só vai mostrar as que não estão ocultas, que nesse caso é aula 0, tá? Para isso, agora a gente precisa acessar essa pasta aula 0. E o comando para a gente acessar uma pasta é o comando cd. Então, o comando cd, eu mudo de pasta e vou agora para a pasta aula 0. Né? Então, vamos lá. Agora, se eu der um ls, não tem nada dentro da pasta aula 0. Vamos lá ver, olha lá. Vou clicar aqui na pasta. Né? Vamos lá. Opa, deu uma travadinha aqui. Tá um pouco devagar, porque como ele depende da internet, né? Então ele fica um pouco mais lento. E aí eu vou vir aqui em aula 0 e vou ver que não tem nada dentro da aula 0. E agora eu preciso criar o meu primeiro arquivo. Então, para criar o primeiro arquivo, basta eu utilizar o comando de direcionamento e vou escrever aqui o nome do nosso primeiro arquivo, que vai ser o nosso primeiro programa em linguagem C. E ele vai se chamar hello.c. Por que hello? No mundo da programação, o primeiro programa que nós fazemos em alguma linguagem, ele sempre é o Hello World, né? É o Olá Mundo, tá? E aí, então, eu vou fazer dessa maneira. Vou seguir essa padronização. Notem que não deu nenhuma mensagem de erro, significa que deu certo. Para verificar se deu certo, eu volto aqui na pastinha amarela, né, que ela continua aberta, eu não fechei, tá legal? E olha que aqui não tem nada. Por quê? Porque no Windows ele demora para atualizar. Então tem que clicar na pasta anterior e clicar novamente na pasta aula 0. E aí ele mostra lá dentro o Hello World. A minha sugestão agora é que a gente faça a edição desse arquivo, né? E para editar esse arquivo nós precisamos do editor de texto. E o editor de texto que nós iremos utilizar é o editor que eu recomendei, o Notepad++. Então basta eu clicar em cima do arquivo, agora eu clico com o botão direito, né? E procuro por abrir com. No abrir com, eu pego aqui o Notepad++. Se você não tiver instalado, vai no Google lá e pede para instalar esse Notepad++. E nesse momento a gente vai agora escrever algum conjunto de comandos que vai fazer o nosso programa funcionar e imprimir na tela a palavra Olá Mundo, Hello World. Então o primeiro comando, ele começa com uma hashtag, tá? E é a palavra include, e aí eu abro e fecho uma tag, e dentro dessa tag eu coloco as letras std e o.h. Não se preocupe nesse momento, daqui a pouco eu vou explicar exatamente o que cada coisa aqui significa. E aqui eu vou agora digitar int main, certo? Vou abrir e fechar um parênteses, na sequência eu vou abrir um colchetes, vou dar 2 enteres aqui e vou fechar colchetes não, a chave, tá? Então eu faço o int main, abro parênteses e depois eu abro uma chave. Agora aqui eu dou um tab, né? O tab ele é chamado de espaçamento da margem da esquerda, né? E vou digitar os seguintes comandos: printf, aí eu abro parênteses, aqui dentro eu coloco aspas, pode ser aspa dupla, tá? Eu até recomendo que seja aspa dupla. E escrevo hello world, né? Gente, se você não gosta da língua inglesa, não precisa escrever hello world, pode escrever simplesmente a palavra olá mundo, tá? E aí você pode agora colocar também o chamado backslash, que é a barra invertida, muito incomum de ser utilizada no nosso dia a dia, mas muito comum no mundo da programação. Então procure aí no seu teclado o chamado backslash, que é a barra invertida. E todo comando da linguagem C dentro da função main, ele deve terminar com um ponto e vírgula.
E por fim, eu coloco agora um return 0, ponto e vírgula. E está feito o nosso primeiro código em linguagem C, tá? Então nós agora finalizamos esse código, mas daqui a pouco nós vamos retornar para ele para que a gente explique todos os passos desse código. Então nesse momento basta eu vir aqui nesse disquete e salvar, tá? Então clico aqui, ele salvou, veja que ele estava vermelho e agora ele mudou de cor. Vou voltar para o terminal e vou compilar esse meu código, tá legal? O que significa compilar? Significa converter ele, né, do formato da linguagem humana que nós escrevemos para a linguagem que o computador entenda, tá? Então eu vou digitar as letras GCC, que é o nome do nosso compilador, tá? E a palavra hello.c. Só isso. E dou Enter. Notem que não deu nenhuma mensagem de erro. Significa que o nosso programa está ok. Para garantir, eu dou um ls, que vai listar os arquivos que estão dentro dessa pasta aula 0, e vou ver que são 2. O hello.c, que é o que nós acabamos de criar, e o a.out. Tá legal? Então agora como é que nós executamos o nosso programa? Vamos executar com ./a.out. A hora que eu dou Enter, ele imprime na tela a palavra Olá Mundo, tá? Gente, se você digitou GCC hello.c e deu alguma mensagem de erro, tem duas possibilidades do que pode ter acontecido. Ou você não copiou o que está aqui projetado, né? Essas 6 linhas, tem alguma coisa diferente, então tentem copiar da melhor maneira possível, certo? Ou, né, a segunda opção é o GCC não está instalado no seu computador. Se o GCC não está instalado no seu computador, eu recomendo fazer o seguinte comando: sudo apt install, de instalação, certo? Build -essential, tá? Aproveite que você está fazendo isso e também instale o Gnuplot. O Gnuplot é um software que a gente vai utilizar para fazer o gráfico dos nossos resultados numéricos, tá? Então aí eu dou Enter aqui, ele vai novamente, se demorar muito tempo, pedir a senha. Se não pedir a senha, ele vai instalar. No meu caso, como já está instalado, ele não faz nada, tá? Ele só dá essas mensagens aí falando que está tudo correto, tudo bem? Então vamos voltar para o nosso programa em C e ver o que significa cada linha, tá? Então aqui, ó, significa o seguinte, que a primeira linha, ela é a inclusão de um head file, por isso que ele termina com .h, head de cabeça e file de arquivo, então é um arquivo de cabeçalho, né? As letras STD e O, elas têm um significado, né? STD é a contração da palavra standard, que do inglês é padrão, e o I é de input e o O é de output. Então, quando a gente está trabalhando com entradas e saídas do nosso programa, a gente tem que fazer o uso dessa biblioteca padrão e por isso nós pedimos a inclusão dela, tá? A inclusão é sempre feita começando com hashtag. Esse hashtag na linguagem de programação ela recebe o nome que se chama pragma. O include para incluir, né? E as tags é para saber onde ele tem que procurar no computador. Então tem uma pasta específica que vai estar lá esse arquivo stdio.h, tá? E dentro desse arquivo vai estar definido como vai funcionar a função printf. Isso mesmo que você ouviu. Vocês devem ter feito o curso de cálculo já, né? Cálculo 1, 2, 3, certo? E vocês viram que lá existe muita ideia de função. E o pessoal da computação também emprestou essa ideia da matemática de função. O que é mais ou menos uma função para o pessoal da computação, né? Não o pessoal da matemática, que é uma coisa um pouco mais abrangente, né? Uma função você pode pensar que ela vai ter uma entrada, ela vai fazer alguma coisa e vai ter um resultado final, tá legal? Por exemplo, a função main, né? É uma função que ela não tem nenhuma entrada. Por isso que aqui entre os parênteses é um vazio. No futuro, nós vamos aprender que a gente pode colocar uma entrada nela, mas nesse momento nós não vamos colocar nenhuma entrada. E ela retorna um número inteiro, tá? Por isso que aqui tem a palavra int, de inteiro, integer, né, do inglês, certo? E o return é para mostrar que ela vai retornar, depois que terminar o programa, um 0 falando que tá tudo bem, que tudo funcionou, tá legal? Caso você retorne outro número, ela vai dar algum tipo de problema aí, que significa que seu programa não foi executado de maneira correta, tá?
E aí, para falar que está tudo dentro de uma função, a gente usa esse conceito de chaves. Então, a função printf também é uma função que ela recebe uma frase e imprime essa frase na tela, tá? Então, esse é o nosso programa básico aí da linguagem C. Então, vamos repetir parte do processo aqui, né? Então, o que eu vou fazer nesse momento? Vou fechar aqui esse editor de texto. Vou deixar aberto apenas o nosso terminal, né? Tá legal? Então, eu vou sempre abrir o terminal e a primeira coisa que eu vou fazer, né, é digitar a palavra explorer.exe, espaço, não esqueça do espaço, ponto final. Ele vai abrir essa pasta aqui pra gente, onde já estão os arquivos a.out, que é o nosso arquivo executável, que é o nosso programa de computador que nós acabamos de fazer, que imprime a palavra Olá Mundo, em inglês, né? E temos também o nosso código, que é onde nós digitamos o nosso programa. Tá legal? E aí, sempre que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar editar o meu programa, né? Então, eu venho aqui, clico com o botão direito em cima do meu arquivo, que eu quero editar, certo? Vamos lá. Vou em abrir com e seleciono o Notepad++. Tá legal? Feito isso, fiz as modificações necessárias. Por exemplo, vou mudar de frase aqui, ó. Vamos escrever Olá Breno, que é o meu nome, tá? Eu vou sempre salvar, nunca posso esquecer de salvar. E aí eu volto para o terminal e começo o processo. Qual é o processo? Compilar gcc, certo? hello.c .a.out. E aí ele vai falar Olá Breno, tá? Uma dica de cuidado aqui para vocês. Se você está assistindo esse vídeo, parou e começou e parou e começou, de repente você desligou o computador, certo? Igual eu fiz aqui, ó, fechei, né? Aí eu volto aqui para abrir o meu Ubuntu lá, né? O meu terminal. Então vamos procurar aqui o Ubuntu, abrir o meu Ubuntu novamente e vou lá e faço, era GCC que o professor falou, hello.c, né? E dou Enter. Olha, ele deu um erro. Por que ele deu um erro? Bom, por quê? Porque o hello.c não está nessa pasta, né? Se eu der um ls, aqui só tem aula 0. Ele está dentro da aula 0. Então, toda vez que eu abrir o terminal, além de abrir o gerenciador de arquivos lá, o explorer.exe, né? Eu também tenho que acessar a pasta onde estão os meus códigos. E lembra qual é o comando para acessar a pasta? É o comando cd. Parabéns se você acertou. cd aula 0, certo? Coloco o gcc, agora sim hello.c, e agora sim ele funciona, ./.out, ele executa o programa que vocês fizeram. Tá legal? Então na próxima aula a gente dá continuidade aí sobre a linguagem C, para que em breve a gente faça uso dessa linguagem para resolver problemas do dia a dia aí nosso da física. Um grande abraço e até a próxima aula.